queridos. Quero dar as boas-vindas para você que se inscreveu aí no curso à distância de Teologia do Instituto Teológico de Campo Grande, que é um prazer estar com você. Nós estaremos ministrando o módulo de Novo Testamento, parte 1. Nessa feita, nós estaremos estudando a parte que compreende aos evangelhos. Quero então me apresentar. Essa foto que está aí na sua tela é a minha família. Sou casada com o pastor Vitor há 21 anos. Somos pais do João Vitor e da Manuela, João Vitor com 16 e Manuela com 8. Eu sou formada pelo Betel Brasileiro desde 2009, fiz teologia com concentração em missiologia. É um enorme prazer estar com vocês. Hoje, atualmente, eu dou aula em alguns seminários, entre eles o Instituto Teológico de Campo Grande, que funciona fisicamente na Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos, e tem sido um enorme prazer estar ministrando algumas disciplinas. Espero que esse tempo seja um tempo proveitoso para você, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Quero também sugerir-lhes algumas bibliografias sobre as quais nós baseamos as nossas aulas. Entre elas temos aí o Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry, Como Ler a Bíblia Livro por Livro e Através da Bíblia Livro por Livro. Como Ler a Bíblia e Através da Bíblia são livros muito semelhantes, porém de autores diferentes, né? O Como Ler a Bíblia, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, e Através da Bíblia, livro por livro, é do Meyer Pilman. Ambos são livros excelentes para você ter uma compreensão geral do panorama histórico, contexto religioso, panorama geográfico, político dos livros que nós estaremos estudando. Todos eles trazem uma perspectiva de todos os livros, né, com exceção aqui do Panorama do Novo, que só traz os livros do Novo Testamento, mas os outros dois trazem um panorama de todos os livros da Bíblia. Então, será um material que vai servir para você não somente para a disciplina de evangelhos, como também para as demais disciplinas que você almeja aí cursar durante esse período de curso, tá bom? Quero dizer para vocês também que estará disponível para você uma apostila da disciplina lá no portal do aluno, lá no site do IETEC. Então, você pode estar lá baixando essa apostila. Seria muito importante que você fizesse aí o download dessa apostila, quem sabe até imprimir, e você pudesse, então, acompanhar as aulas com essa apostila física nas mãos, para que você tivesse uma maior compreensão da disciplina, porque você pode grifar, você pode, então, fazer anotações, você pode anotar as suas dúvidas, e quem sabe aí numa oportunidade nós possamos tirar, e numa reunião de mentoria, nós possamos aí sanar algumas das suas dúvidas, tá? Quero dizer-lhes, então, que a nossa disciplina, ela tem como objetivo trazer um panorama histórico dos primeiros 4 livros que compõem o Novo Testamento, tá bom? Então, para você ter essa visão desse panorama histórico desses primeiros quatro livros. Para a gente poder entender e entrar, então, no contexto dos evangelhos, é necessário que a gente compreenda o que desencadeou, qual foi o contexto histórico, político, religioso, geográfico do Novo Testamento, né? O que aconteceu anteriormente para que a gente tivesse o pano de fundo que se descortina no Novo Testamento. Então, para isso, a gente precisa aí voltar um pouquinho na história. Falando de Novo Testamento, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros de vários tamanhos. Ele compreende a segunda parte da Bíblia, o que significa 1/3 do volume da primeira parte do Antigo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento ele abrange um período histórico de milhares de anos, o Novo Testamento ele compreende um período histórico de aproximadamente um século e meio, não passa disso. Então, se você fizer uma comparação, você vai ver que o período histórico que compreende o Novo Testamento ele é relativamente pequeno se comparado ao Antigo Testamento. Este primeiro século, esse século depois de Cristo, ele é o período crucial.
onde, de acordo com as crenças cristãs, as profecias messiânicas estavam começando a se cumprir. Ou seja, o plano divino da redenção havia atingido seu apogeu por intermédio da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, e um novo povo de Deus eleito, que é a igreja, que fora formado tudo com base no novo pacto, segundo o qual agora Deus perdoa pecados aos que creem em Jesus Cristo, em virtude da sua morte vicária e ressurreição corpórea. Então, naturalmente, as mudanças que se podem se perceber no Novo Testamento, elas são extremas, elas são tremendas, partindo do princípio do conceito da questão religiosa, da cultura cristã, que começa a emergir já nas primeiras páginas do Novo Testamento. A palavra testamento, ela vem da palavra pacto, aliança, ou seja, o Antigo Testamento é aquilo que é baseado na antiga aliança, enquanto o Novo Testamento, que é novo pacto, ela está relacionado à nova aliança. É um contraste com a antiga aliança, onde Deus provisoriamente perdoava pecados com base nos sacrifícios de animais. Esses sacrifícios, eles eram inteiramente pedagógicos e eles apontavam para aquele verdadeiramente adequado, que era o sacrifício de Cristo, o único sacrifício que satisfez completamente, perfeitamente as exigências de Deus. Essa morte autossacrificial vai inaugurar o novo pacto e possibilita a remissão plena dos pecados. O vocábulo testamento, ele transmite-nos a ideia de uma última vontade, um testamento que só passa a ter efeito na eventualidade da morte do testador. E é exatamente isso que acontece. Essa morte sacrificial vai inaugurar o novo pacto e vai possibilitar a remissão plena dos pecados. É assim que é o novo pacto e ele entra em vigor em face da morte de Jesus. Então, o Novo Testamento, vamos dizer assim, o tema central é essa nova aliança, esse novo pacto que é firmado entre Deus e os homens, onde agora a salvação só tem um único meio, e esse meio é o sacrifício de Jesus Cristo, é aceitar o sacrifício remidor de Jesus Cristo. O Novo Testamento como um todo, ele foi escrito originalmente em grego, o grego koiné, dos anos 45 a 95 depois de Cristo aproximadamente. A coleção dos livros do Novo Testamento é tradicionalmente atribuída aos apóstolos Pedro, João, Mateus e Paulo. Lembrando que vale aqui uma observação: o único livro que não for escrito originalmente em grego, mas tem também uma versão em hebraico, é o livro do Evangelho segundo Mateus. Além disso, outros autores que podemos encontrar no Novo Testamento é João Marcos, Lucas, diga-se de passagem, é o único autor gentio de um livro bíblico, Tiago e Judas, tá? Então, tradicionalmente, esses são os autores que compõem, né, os livros do Novo Testamento. O idioma grego, o idioma koiné, o grego koiné, ele era um idioma que era vigente no Império Romano daquela época. A gente vai entender um pouquinho disso por causa da helenização. Só para você ter uma ideia, essa frase que está aí na sua tela, que é o Haris Kairene, que é graça e paz, essa é uma saudação que passa a ser usada pelos apóstolos, porque na maioria das vezes as comunidades cristãs, elas eram compostas de judeus e gentios. Os judeus tinham por prática saudar com a paz, e os gentios tinham por prática saudar com a graça. Então, os escritores bíblicos usavam sempre a expressão Haris Kairene, que é graça e paz, visando essa comunidade mista de judeus e gentios.
voltando aqui, perdão aqui, o Novo Testamento, em nossas Bíblias modernas, os livros eles não estão arranjados em ordem cronológica. Na maioria das vezes, né, em todos os livros da Bíblia, nenhum deles estão arranjados em ordem cronológicas das que foram escritos. Por exemplo, as cartas paulinas, elas são anteriores aos livros chamados evangelhos. Então, elas foram escritas anteriormente aos ditos evangelhos, com a única exceção possível da epístola de Tiago, que for escrita posterior à escrita dos evangelhos. Então, se você já observar aí, partindo desse princípio, o Novo Testamento ele não está ordenado de ordem cronológica, mas a ordem que se segue, ela é uma ordem que nos faça compreender a história. Os evangelhos, eles começam contando a história de como Cristo encarnou, veio ao mundo, se tornou filho dos homens, e dando a sequência ao nascimento da igreja, né? O nascedouro da igreja. Então, ela está escrita, ela está arranjada de forma a organizar os assuntos, né, numa ordem que nos faça compreender. Ainda assim, as próprias cartas elas não estão organizadas cronologicamente. Há quem diga que a primeira carta de Paulo a ser escrita teria sido a carta aos Gálatas, ou talvez a carta de 1 Tessalonicenses. Mas na sequência das cartas paulinas, nós temos em primeiro lugar a carta dos Romanos, porque segue uma ordem de importância. Os evangelhos, portanto, Marcos, acredita-se, a tradição vai nos dizer, que teria sido o evangelho primeiro a ser escrito, antes mesmo do evangelho de Mateus. Então, na maioria das vezes, essa ordem que se encontra na nossa Bíblia é uma ordem lógica. Ela deriva das tradições cristãs. Os evangelhos estão postos em primeiro lugar porque descreve os eventos cruciais da carreira de Jesus. E por que o evangelho de Mateus vem antes dos outros evangelhos? Porque ele é o evangelho que mais tem íntima ligação ou relacionamento com o Antigo Testamento. Por isso ele procede inicialmente ali na ordem do Novo Testamento. Mateus, ele cita o Antigo Testamento inúmeras vezes, então ele tem íntima ligação com o contexto judaico, com a narrativa do Antigo Testamento. Ele inicia sua narrativa com uma genealogia, que era algo de extrema importância para a narrativa judaico-hebraica. Então, tudo isso vai trazer essa íntima ligação que Mateus tinha com o Antigo Testamento. Por isso, na ordem, ele vem seguido, né, na primeira ali, como primeiro no Novo Testamento, tá? Anteriormente, até mesmo o Evangelho de Marcos, que fora tradicionalmente escrito primeiro. O que nós entendemos, então, com o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, como eu disse, são 27 livros, divididos didaticamente em divisões que a gente vai ver agora, né? Que divisões são essas? Primeiro, nós vamos ter os ditos evangelhos, o grupo dos evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que dentro dos evangelhos tem uma divisão, a divisão dos evangelhos sinóticos, que a gente vai ver mais lá na frente o que significa, que é o grupo dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. Na sequência, nós temos o livro histórico, Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre o nascedouro da igreja, a igreja primitiva, a igreja nascente. Na sequência, nós temos as epístolas paulinas, que são 13, e elas são divididas em cartas eclesiásticas e cartas pastorais, ou seja, cartas que Paulo dirigiu à igreja e cartas onde Paulo ou dirigiu a pastores ou tinha um cunho pastoral, de cuidado pastoral. Entre elas, entre as cartas eclesiásticas, estão Romanos, as duas cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e as duas cartas aos Tessalonicenses. Nas cartas pastorais, nós temos as cartas de 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Além disso, na sequência, nós temos as epístolas gerais ou universais, que são cartas escritas originalmente ao grupo de cristãos, sem ser destinada exclusivamente a uma comunidade de fé específica.
Entre elas estão a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, a carta de 1ª e 2ª Pedro, de 1ª e 2ª e 3ª João e a carta de Judas. E o Novo Testamento fecha, então, com o livro profético, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, na ocasião em que ele estava na ilha de Patmos. Voltando aqui, nós vamos então compreender o que significa, então, entender um pouquinho do contexto histórico do Novo Testamento, né? O que diz aí, o que nos conta, então, a história por trás do Novo Testamento. Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho na história, né? O período que se tem entre a escrita do Antigo Testamento e entre o início do Novo Testamento é chamado período interbíblico. Esse período ele durou aproximadamente 400 anos. É um período chamado também de silêncio profético, onde não se levantou ninguém dizendo: assim diz o Senhor. Então, houve um silêncio profético. Um pouco antes do período chamado interbíblico, o Reino do Norte foi levado cativo pela Assíria e eles foram totalmente destruídos, sem deixar nenhum vestígio de linhagem nacional, porque essa era uma prática dos assírios. E o Reino do Sul havia sido levado 100 anos mais tarde do que o Reino do Norte, cativo pelos babilônicos, né? Lá na Babilônia eles permanecem 70 anos, passam por esse exílio, que foi mais um exílio do que um cativeiro, porque o propósito não era destruir a identidade nacional, a identidade cultural, mas era então manter o controle, manter o governo ali por parte dos babilônicos. Os exilados, eles podiam eleger os seus líderes, expressar a sua religião em muitos momentos da história. E lá, o povo do Reino do Sul, dito Judá, permanece 70 anos. E aí o Antigo Testamento ele vai terminar, né, com esse povo sendo restaurado à terra. E aí algumas mudanças vão acontecer a partir do cativeiro babilônico, que não tem como a gente descartar para entender então o contexto do Novo Testamento. Primeiro, os exilados eles começam a envolver-se na indústria, na política e no comércio, né? Eles começam então a ter um envolvimento nessas práticas. Isso vai pavimentar a história, os futuros líderes para a reconstrução de Jerusalém, abrindo espaço para a comunidade urbana e comercial que é presente no Novo Testamento. Vão surgir alguns grupos de adoradores que vão se reunir para ouvir a lei lida, uma palavra de explicação, de exortação, aonde eles estavam cantando cânticos, né, os cânticos dos salmos, eles recitavam as suas orações, e esse dito local é chamado de sinagoga, que significa lugar de reunião. Então, no cativeiro babilônico, nascem as ditas sinagogas. Isso é algo que deu tão certo, gente, que isso vai ser exportado para a Palestina logo após como primeiros apóstolos, eles vão usar as sinagogas como ferramenta de evangelização. E essas ditas sinagogas, elas nascem dentro do contexto babilônico. A idolatria, ela fora completamente retirada do povo judeu, então eles são curados da idolatria. A grande bandeira levantada pelos profetas no Antigo Testamento, que denunciavam o pecado da idolatria, ela é totalmente curada e sanada no cativeiro babilônico. Vão começar a desenvolver algumas doutrinas, como vida após a morte, angelologia, que é o estudo dos anjos, demonologia,
conceitos até então abstratos ou não ainda formulados pela pelo personagem do Antigo Testamento. Então esses conceitos, essas doutrinas vão ganhar força no Novo Testamento. Depois que os persas vão permitir que os exilados retornem para a terra de Judá, vai surgir esse período intertestamentário de 400 anos, conhecido como 400 anos do silêncio profético, onde ninguém se levanta falando em nome de Deus. É nesse período que surge Alexandre o Grande, o conquistador do Oriente Médio. E o Alexandre, que foi aí o grande imperador do Império Grego, ele dissemina a cultura grega a partir do que ele chama helenismo. Qual era a estratégia de Alexandre? Era fazer que em cada povo conquistado eles tivessem um nome grego, eles adotassem o panteão de deuses dos gregos, difundisse-se a língua grega, e a estratégia de Alexandre foi algo tão eficaz que eu costumo brincar e dizer que nós falamos gregos mais do que a gente imagina, porque ele difundiu a cultura grega, o helenismo, a helenização, de forma tão eficaz que o mundo então ficou permeado da cultura grega, a começar pelo idioma. Os seus sucessores, que são os Ptolomeus, sediados no Egito, vão tratar os judeus da Palestina relativamente bem. Então havia aí uma relação amigável, amistosa entre o Império Grego e os judeus daquela época. Outros sucessores de Alexandre, como os Seleucidas, que se instalaram na Síria, vão ganhar o controle daqueles judeus e vão tentar impor sobre eles a cultura grega, o que incluía a adoção da religião pagã, né? Justamente a helenização, que é a disseminação da cultura grega. E isso vai causar algumas, algumas insatisfações por parte dos judeus. Você vai ver que mais tarde vai ver um público que vai se manifestar como uma resistência forte à helenização. Então, eles não aceitam a adoção do idioma, a adoção do nome grego, a misturar-se com essa cultura pagã. Judeus piedosos vão rebelar-se contra a liderança de uma liderança conhecida como a família de Macabeus ou dos Asmoneus. E o sucesso da rebelião vai conduzir à independência sobre o domínio dos Macabeus. Tudo isso acontece nesse período de 400 anos, que agora, de forma resumidamente, a gente pôde observar. E aí, o que isso trouxe de mudança, de fato, para o período histórico do Novo Testamento, que é o período que nós vamos estudar nesse momento? Primeiro, no tempo de Jesus, quem conquistava a Palestina eram os romanos, era o Império Romano, era a dominação romana que está sobre a Palestina. De todos os impérios que haviam se levantado, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Persa, o Império Romano, ele foi o império de maior tempo de vigência, né? Estima-se que Roma tenha se mantido como dominadora do cenário mundial por aproximadamente 5 séculos, 5 séculos e meio. Então, ele foi, dentre os impérios, aquele que mais teve tempo de permanência. E é justamente nesse contexto de dominação romana que nasce a escrita da narrativa do Novo Testamento. Roma, ela está passando por um período de expansão territorial muito grande. Alguns vão dizer que aquele ditado que diz quem tem boca vai a Roma teria sido um ditado originário da própria Roma, porque com essa expansão territorial, Roma passou a construir estradas, e essas estradas que eram pavimentadas, elas tinham também uma vigilância por parte dos soldados romanos, das legiões romanas, e é o que vai se instaurar, é o que nós conhecemos, o que eles chamam de Pax Romana, que era uma paz que era conseguida, vamos dizer assim, ela era angariada pela força. Então, as legiões
elas traziam muito temor, e essa pax romana ela era imposta pela força. Então foi um longo período onde não havia guerras civis, e o Império Romano vai vigorar de 29 antes de Cristo até aproximadamente o século 3 depois de Cristo, né? Tem aí umas invariáveis de um século menos, um século mais, mas você vai ver que esse período foi um período onde o Império Romano se estabeleceu como dominação mundial. E é sob a jurisdição dos romanos que eles permitiam que alguns governadores da Palestina a administrassem, mas por causa dos demandos no governo, governadores romanos também acabavam sendo enviados para a Judéia. Então a gente vai ver aí, né, Herodes o Grande, Herodes o tetrarca, então a família dos Herodes, né, prevalecendo aí nessa dominação romana sobre a Palestina, lembrando que ainda que fosse permitido alguns governadores, né, da Palestina, a Palestina estava submetida, ela estava em submissão ao Império Romano. Então, eles podiam, até em certa parte, legislar as suas leis, mas eles não podiam imputar a penalidade máxima, que era a penalidade de morte. Isso era uma prerrogativa do Império Romano, né? Somente Roma poderia sentenciar e levar alguém à penalidade máxima, que é a penalidade de morte. No ano 70 depois de Cristo, houve uma revolta judaica que fora contida, ocasionando a destruição de Jerusalém e do templo, né? O imperador, se eu não me engano, me fugiu o nome agora, mas o general Tito, me lembrei agora, o general Tito vai encabeçar então essa essa esse exército que vai ser incutido, vai ser aí chamado para poder conter essa revolta judaica. Outra revolta, ela foi desbaratada em 135 depois de Cristo, não muito depois do encerramento do período neotestamentário. Vamos entender então alguns aspectos, né, da Palestina nesse tempo do Novo Testamento. Falando da demografia, ou seja, da questão dos habitantes, a Palestina ela tinha entre 2 e 3 milhões de pessoas durante o Império Romano. Só para você ter uma ideia, viviam mais judeus na Síria do que na Palestina. Mais judeus viviam na Alexandria, no Egito, do que em Jerusalém. Isso são chamados judeus da dispersão ou da diáspora, judeus que habitavam fora da região dita Palestina. Por outro lado, um bom número de judeus, de gentios, que eram desse grupo não judeus, viviam na região da Palestina, como na Galileia, vulga chamada Galileia dos gentios, onde Jesus fora criado, superando a população de judeus na vizinha Decápolis. Os gentios encontravam-se, sobretudo, nas cidades mais importantes. Então, esse censo aí, né, essa demografia de habitantes da Palestina, ela era uma comunidade mista de judeus e gentios que habitavam essa região. Havia mais judeus habitando fora da Palestina do que na própria Palestina propriamente dito. Havia algumas classes sociais presentes na Palestina que são importantes para que a gente entenda então esse contexto. Primeiro existia o que nós chamamos de a elite político-religiosa, que estava concentrada em Jerusalém e formava a classe mais alta da sociedade. É por isso que, durante o período em que Jesus esteve sobre a terra, ele evitou concentrar-se em Jerusalém, porque era ali onde estava a alta classe, a elite político-religiosa, se concentrava em Jerusalém. Além desses, tinham o que nós conhecemos como fazendeiros, os artesãos e os pequenos comerciantes, que faziam parte de uma grande parte da população e viviam, sobretudo, nas vilas rurais. Havia uma classe especial chamada cobradores de impostos, ou talvez você o conheça pelo nome tradicional, pois eles eram chamados de publicanos,
quem eram os publicanos? Eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobravam impostos do seu próprio povo, eles estavam a serviço do Império Romano. Geralmente, eles eram odiados pela população, não, não poucas vezes eles foram expulsos do seu contexto familiar, eles recolhiam não somente os impostos, as suas respectivas comissões, mas tudo que podiam embolsar ilegalmente. Então, eles eram aí uma classe muito rejeitada dentro do contexto do Novo Testamento. Outro grupo específico, né, que fazia parte dessas classes sociais são as mulheres. E aí você pode falar assim: é óbvio, Flávia, toda a comunidade se compõe de homens e mulheres. Mas as mulheres, elas viviam sob severas restrições. Em grande parte, elas eram incultas, ou seja, iletradas, elas nem aprendiam a ler. Elas eram dominadas pelos homens dentro e fora de casa, principalmente nas instituições político-religiosas. Entre elas, as viúvas, que estavam desprovidas de marido, não raro sucumbiam a um estado de miséria total. Muitas delas eram forçadas a se casarem com homens bem mais velhos, ou, não poucas exceções, elas caíam na prática da prostituição para se manter. Havia um grande número de viúvas naquele momento ali. A viuvez e a esterilidade eram vistas como maldição da parte de Deus. Então, elas eram totalmente excluídas da sociedade, elas não eram contadas. Os filhos, que viviam debaixo da autoridade quase irrestrita dos pais do sexo masculino, então eles pertenciam exclusivamente, eram propriedades dos pais, né, falando de pai mesmo, literalmente dizendo. E uma outra classe que eu quero chamar a sua atenção é a classe dos escravos. Os escravos no tempo bíblico, no tempo neotestamentário, eles são tão numerosos quanto os livres. Porém, eu quero chamar a sua atenção que a escravidão do Novo Testamento, que o Novo Testamento nos relata, ela não era uma escravidão baseada na distinção racial. Havia uma prática cultural onde se era comum condenar criminosos por questões de dívidas, e alguns eram condenados à escravidão por serem prisioneiros de guerra. Então, haviam entre os escravos médicos, professores, haviam os ditos escravos judeus, escravos gentios. Então, o simples fato de não ter condição de pagar e honrar com uma dívida era motivo suficiente para fazer com que aquela pessoa fosse penalizada com a escravidão. Então, não era uma distinção racial, tal qual foi a história da escravidão no nosso país, mas muitos deles se faziam escravos por N situações que haviam vigente naquele momento ali. Falando de idiomas desse tempo, primeiro, haviam 4 idiomas vigentes durante o período neotestamentário. Entre eles, nós temos o latim, que era a língua oficial do Império Romano, mas só era usado no lado ocidental do Império Romano, ela não era usado dentro do contexto da Palestina. Nós vamos ter o grego, que era a língua popular, a língua franca, a língua dita vulgar, lembrando que vulgar significa comum, daí veio a palavra vulgata, então era a palavra que era comum, ela era usada do lado oriental do Império, portanto, era falada fluentemente na Palestina, especialmente na Galileia. Então, ela estava ali, era como a língua popular do povo. O aramaico, que era a língua popular e materna dos judeus do primeiro século, né? Então, essa língua ela é uma língua originária no contexto babilônico, e ela vai criar raízes e ela vai até o Novo Testamento, mas eram pouquíssimos judeus que ainda falavam o aramaico, a maioria já falava o grego, e o hebraico, que era a língua formal dos judeus, mas somente escribas e a alta cúpula religiosa usava o hebraico, compreendia o hebraico,
onde ele era somente lido e falado pelos rabinos e escribas. Então, não necessariamente o hebraico era uma língua falada nesse tempo, nesse contexto aí do Novo Testamento, tá? Então, só recapitulando, o idioma do Império é o latim, o idioma comum da Palestina já não é mais o hebraico, mas o aramaico, o idioma do comércio e das comunicações em todo o Império Romano era o grego, e essas mudanças de idioma vão exigir traduções da Bíblia do hebraico, que é o nosso Antigo Testamento, e aí é onde surge a Septuaginta, que for a tradução, a primeira tradução do hebraico para o grego. Além disso, nós vamos ter os targums, que eram comentários ou paráfrases em aramaico para que fosse compreensivo para o povo daquela época. Além disso, nós temos alguns aspectos histórico-político, geográfico e religioso, tá? Entre os aspectos históricos, nós vimos todo esse pano de fundo histórico que a gente acabou traçando até agora. Entre as mudanças políticas e culturais, os romanos dominavam a Palestina em vez dos persas. Agora é o pensamento e a cultura grega, ou seja, o helenismo, que era a ameaça, que ameaçava desviar o povo de Deus em vez dos deuses cananeus como Baal e Moloque. Então, você vai ver que a coisa muda de figura, né? O Império Romano, nós já falamos aí o que se deu, como é que foi aí a sua imersão, né? Houve aí uma disputa, depois, a nível de curiosidade, você pode ver como é que se deu isso ao longo da história, como é que o Império Grego passa a ser o Império Romano, dito o Império Greco-Romano. Então, todo esse pano de fundo de conquista, onde nós vamos ter aí emergindo os líderes e os governantes do Império Romano, e é nesse contexto do Império Romano, quando Herodes governava a Judéia, que Jesus vai nascer, e foi ele quem mandou matar os meninos de Belém. Dentre as mudanças geográficas, se você tiver a curiosidade de pegar o mapa do Antigo Testamento, a Palestina ela se dividia entre norte e sul, né, os dois reinos divididos de Israel, que tinham uma existência paralela. Nós agora, no período do Novo Testamento, nós temos a Palestina dividida em 5 grandes regiões, que são elas. Nós temos aqui ao sul a Judéia, nós temos nessa parte central a Samaria, nós temos ao norte a Galileia, dita Galileia dos Gentios. Nós temos aqui ao leste do Jordão, nós temos a Decápolis, que era uma província de 10 povoados. Nós temos a Pérea, tá? Então, você vai ver que dividindo essas duas regiões, nós temos aí o Rio Jordão, que vai desembocar no Mar Morto. Então, nós temos a Palestina dividida nessas 5 grandes regiões. A oeste do Jordão, nós temos 3 grandes regiões: Judéia, Samaria e Galileia. E a leste do Jordão, nós temos a Decápolis e a Pérea. Tá? A Galileia, né? O que era a Galileia? A Galileia, que dentre as 3 é a maior das regiões, ela fica ao norte. Ela tinha aproximadamente de 80 por 48 quilômetros de extensão, região extremamente fértil, atravessada por importantes rotas comerciais. Quando o reino de Davi e Salomão foi dividido, o reino do norte, que se separa, consistia num território aproximadamente equivalente ao que o Novo Testamento chama de Galiléia e Samaria. Quando o reino do norte fora conquistado pelos assírios, a população do reino do norte foi deportada para a Síria, e em seu lugar ficou os imigrantes pagãos, que foram trazidos para colonizar a região. É por isso que essa região é chamada de Galiléia dos Gentios. É possível também que esse ambiente não judaico deve ter tido um impacto negativo sobre o culto dos judeus e as respectivas práticas religiosas entre os galileus, que eram facilmente identificados pelo sotaque e pelo dialeto da Judéia, desprezavam de forma veemente os galileus. É só você lembrar da pergunta feita:
de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá, porque Nazaré era uma cidade concentrada na Galileia, bem como a ideia de que nenhum profeta poderia surgir da Galileia. Foi ali, porém, que Jesus passou a maior parte do seu ministério. Ao fundo desse slide, você tem aí uma imagem, uma foto do dito Mar da Galileia. Lembrando que o Mar da Galileia, ele é assim chamado, mas ele é uma lagoa, né? Uma grande lagoa. Ele não é um mar, ele é uma lagoa, um rio de água doce, uma lagoa de água doce, de uma grande extensão. E foi justamente aos margens do Mar da Galileia, do vulgo Mar da Galileia, que Jesus opera a maior parte dos seus milagres e profere a maior parte das suas parábolas, ditas parábolas galilaicas ou milagres galilaicos. Né? O quartel-general de Jesus vai ser em Cafarnaum, que está concentrado na Galileia. Outra região abaixo da Galileia, nós vamos ter a Samaria. Era um povo relativamente menor do que o que se concentrava na Galileia. A Samaria foi igualmente destruída pelos assírios. Os samaritanos, eles vão desenvolver um tipo próprio de adoração a Yahvé, que é baseado exclusivamente nos 5 livros de Moisés. Se você já procurou saber, existe, né, o Pentateuco dito samaritano. Eles vão construir um templo no Monte Gerizim. E ainda hoje existem samaritanos que celebram a Páscoa no Monte Gerizim, perto das ruínas do templo. Então, eles vão construir um templo com a mesma dimensão, altura, a altura do templo que se concentrava em Jerusalém, para concorrer com a adoração de Jerusalém. Quando os judeus regressam sob a liderança de Esdras e Neemias, os samaritanos intentam participar da reconstrução do templo, mas eles são repudiados. Alguns acreditam que essa negativa tenha sido em decorrência dos judeus que voltavam, que retornavam, temer a contaminação idólatra dos samaritanos e também a participação dos samaritanos nos cultos judaicos, visto que eles foram curados da idolatria, então eles temiam então essa contaminação. E isso levou a um rompimento religioso e político que fora permanente entre judeus e samaritanos. Judeus evitavam viajar através da Samaria, a não ser que não houvesse outra saída. É fácil subestimar quão extraordinário foi a viagem de Jesus ao passar por Samaria e quão fortes foram as emoções conflitantes geradas pela parábola dita do bom samaritano. Então, só para você ter uma ideia, então, desse clima hostil que havia entre judeus e samaritanos. Se eu voltar um pouquinho lá no mapa do início, se você olhar quando João fala assim, necessário era passar por Samaria. Jesus estava fugindo da perseguição por parte de Herodes. Ele havia mandado, acabado de matar João Batista, e alguns diziam que Jesus era a encarnação de João Batista. Ainda não era o tempo de Jesus ser entregue, Jesus acha por bem ir à Galileia, passemos a Galileia. E ele afirma na sequência, necessário é passar por Samaria. Quando você olha o mapa, parece óbvio que geograficamente, para chegar à Galileia, o judeu precisava passar pela Samaria. Mas o judeu, originariamente, né, culturalmente, não fazia essa viagem. Ele fazia uma viagem mais longa, ele atravessava o Jordão e circuncidava Samaria pela Pérea e pela Decápolis. Então, ele se achegava à Galileia, circuncidando essa região da Samaria, só para evitar passar pelo território samaritano. Só para você ter uma ideia da hostilidade desse tempo, rezava uma lenda que eles oravam, né? Que eles rezavam assim: obrigado, Deus, por não ter nascido nem mulher, nem cão, nem samaritano. Só para você ter uma ideia do nível de hostilidade que havia entre judeus e samaritanos. E por último, aí nós temos a Judéia, né, dentre a região oeste do Jordão. Ela equivalia aproximadamente ao território do antigo reino de Judá, tinha cerca de 88 por 88 quilômetros de área de extensão
Embora as fronteiras nunca tenham sido fixadas com precisão, depois da morte de Herodes, o seu filho Arquelau passou a ser o governante, mas foi banido pelos romanos, que anexaram a Judéia à província da Síria. A Judéia ficou debaixo do domínio direto de Roma até 37 depois de Cristo, quando Herodes Agripa I tornou-se o rei da Judéia. Se você olhar a imagem ao fundo com atenção, você pode observar que, diferente da geografia do norte, da Galileia, a região da Judéia é uma região mais desértica, entre vales e montanhas, então ela tem um aspecto mais desértico. A própria Palestina, ela é chamada de microclimas. É possível você esquiar no Monte Hermon de manhã e tomar banho no Mar Morto à tarde. Tudo isso por conta dos microclimas que existem nessa região da Palestina. Ao norte, bem mais, como é que se fala? Arborizado, uma imagem, né, uma característica muito mais florida, vamos dizer assim, frutífera, enquanto que o sul tem um aspecto mais desértico, tá? A leste do Jordão, nós vamos ter a Decápolis, que se chama literalmente 10 cidades. Era um grupo de 10 cidades que foram fundadas pelos gregos em consequência das conquistas de Alexandre o Grande. Desfrutavam de considerável independência sobre a proteção de Roma. Estava perto de Gadara, uma das referidas cidades de Jesus, onde Jesus permitiu que os demônios passassem para uma manada de porcos. Então, só por eles criarem porcos, você já vai ver o quão distante eles estavam da cultura palestina, né? Cultura hebraica, porque judeu culturalmente não cria porco. E Jesus passa a desfrutar de uma popularidade em Decápolis após libertar esse jovem gadareno dos demônios que lhes atormentava. E ele passa então a desfrutar de uma popularidade em Decápolis. A leste do Jordão, mais ao sul, nós vamos ter a Pérea, que era um pequeno território oposto a Samaria e a Judéia. A população é basicamente judaica. Nos evangelhos, ela não é mencionada nominalmente, você não vai ver nenhum registro evangélico quando fala da Pérea, a não ser a expressão além do Jordão. Então, ao se referir a Pérea, os escritores neotestamentários usam a expressão além do Jordão. João batizava em Betânia, do outro lado do Jordão, e Jesus ministrou muito dos seus ensinos na Pérea, e é a partir dali que ele faz a última viagem para Jerusalém. Só para a gente entender, então, esse conceito de diáspora ou dispersão. Diáspora refere-se aos judeus que residiam fora da Palestina, sem, contudo, deixar a prática da fé religiosa. Né? A história fala sobre duas deportações, quando o Reino do Norte é levado pelos assírios e o Reino do Sul pelos babilônicos. Eles foram o motivo pelo qual muitos dos judeus foram dispersos pelo mundo. Muitos daqueles que foram levados para a Babilônia, eles não retornam, eles não regressam a Jerusalém, mas eles optam ficar por lá. E, por último, em Alexandre o Grande, a sua política de helenização facilita com que muitos judeus se mudem para a recém-fundada cidade de Alexandria, no Egito, e é a partir daquela época muitos milhares de judeus que migraram para países vizinhos com propósitos de fazer negócios e comércios. Então, na época do Novo Testamento, havia provavelmente mais judeus que moravam fora da Palestina do que nela. Né? Isso é o que nós conhecemos como diáspora e dispersão. E, para finalizar, o helenismo aqui, né, a política de Alexandre o Grande, que tinha por prática propagar a cultura greco, então a cultura grega, a helenização. O propósito, pelo menos, era em parte político, mediante a criação de uma cultura que fosse unificada, onde seria possível governar um império que consistiria em nações e culturas numerosas e diversificadas. Só para a gente entender a questão religiosa do Novo Testamento, e nós vamos fechar aqui.
Nós temos aqui a mitologia grega, né, então, por conta da helenização, a religião grego, ela fora amplamente difundida no contexto palestino, você vai ver isso sendo combatido pelo apóstolo Paulo, quando chega no Areópago. A religião da mitologia grega era uma religião pagã tradicional, caracterizava-se por um panteão de deuses que, de acordo com os mitos em torno deles, muitas vezes tinham um péssimo comportamento, eram orgias sexuais, eram uma moral totalmente duvidosa. Rezava uma lenda que na Grécia era possível encontrar mais deuses do que homem, só para se ter uma ideia de quão numeroso era o panteão de deuses gregos. Além disso, dentro da religião, nós vamos ter a adoração ao imperador romano. Os imperadores eles eram elevados à condição de deuses e eram assim adorados. Havia uma exigência por parte do Império Romano de que adorassem o imperador. É nessa feita da Igreja Nascente que muitos dos nossos irmãos vão ser condenados à decapitação, à arena, às feras, ao empalamento, porque se negaram a adorar César como Deus. Havia também a prática das religiões secretas, que eram chamadas de mistério e tornavam-se cada vez mais populares. Haviam as práticas supersticiosas, que eram extremamente abundantes, então qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. Além disso, havia os pagãos que eram sincretistas, ou seja, o que um sincretista faz? Ele tenta harmonizar, mesclar práticas de diversas religiões. Então, em vez de seguir uma delas, ele fazia uma tentativa de harmonizar e de mesclar várias práticas religiosas. Então, eles praticavam o sincretismo religioso, adoravam a Deus e a Baal simultaneamente. E, além disso, o que é muito vigente no Novo Testamento é a filosofia, né? Platão e Aristóteles, que são filósofos muito influentes antes de Cristo, as suas ideias já são amplamente difundidas no Império Romano, e as ideias filosóficas, como o estoicismo e epicurismo, vão atrair amplamente o interesse das pessoas e ganham popularidade. É nessa feita que vai se levantar tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João para poder combater a ideia da filosofia greca, né, tentando aí implementar ou enfatizar a veracidade das escrituras sagradas em detrimento de todas essas desse paganismo existente no contexto histórico e religioso do Novo Testamento. Na próxima aula, então, trataremos da religião judaica propriamente dita, dos grupos políticos religiosos, né, e como que a chegada de Jesus e a escrita dos evangelhos vai mexer com a estrutura do judaísmo praticante da época. Então, a gente vai entender na próxima aula, tá? Lembrando que esses slides, além da apostila, estarão disponíveis no portal do aluno, lá no site do ETEC. Então, você vai receber uma senha e você vai poder acessar e baixar esses slides, baixar a apostila, e aí você vai ter acesso a todo esse material. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só você me chamar aí no WhatsApp e eu vou estar pronta a responder e a sanar a sua dúvida. Deus o abençoe e até a próxima aula.